Graça e paz, irmãos. Estamos aqui nesta noite para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. E, ao mesmo tempo, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor para a amada igreja. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem da Bíblia que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, o versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Ainda gostaria de ler mais dois versículos no livro de Atos, capítulo 1, versículos 6 ao 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Gostaria de fazer uma oração com a amada igreja nesse momento. Bondoso e eterno Deus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao teu santo nome. Que o teu Espírito, o Espírito Santo, possa nos abrir a porta da palavra para que esta mensagem chegue àqueles que estão próximos, mas àqueles que estão nos lugares mais distantes. Que o Espírito Santo possa encontrar lugar para abençoar e transformar as vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Queridos, nesta noite eu gostaria de compartilhar com todos vocês sobre um tema que é muito importante. Vamos falar sobre o homem que dividiu a história. Sabemos que muitas personagens, muitos homens inteligentes têm se apresentado no cenário mundial. Se formos para a Grécia Antiga, vamos falar sobre os filósofos, não é? Platão, Sócrates. Mas nesta noite eu quero falar sobre um homem que não cursou nenhum tipo de faculdade. Porém, desde o seu nascimento, ou por que não dizer assim, né? Ao começar a sua vida terrena, o seu nascimento já foi de uma maneira sobrenatural. De Abraão a Davi, foram aproximadamente 14 gerações. Glória a Deus. Desde a deportação da Babilônia
até a Cristo, mais 14 gerações. Este homem que eu vou falar nesta noite, ele, já no seu nascimento, ele já começa a ser bem diferente. Porque ele nasce por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz o milagre, porque Maria, sua mãe, estava desposada de José e, por incrível que pareça, ela apresenta-se grávida e José, para não difamá-la, não é? Ainda não tinha o contato físico, né? Mas de repente aparece Maria, sua futura esposa, grávida. E, segundo diz as Escrituras, ele tenta deixá-la secretamente para não difamá-la. E aí o anjo do Senhor se apresenta e diz para José: não temas a receber a Maria por sua esposa, porque o que nela está gerado, ou por que não dizer, não é? Ela está grávida por obra e graça do Espírito Santo. Outro ponto que eu gostaria de salientar aos irmãos é que começa-se este nascimento de uma maneira diferente. Glória a Deus. Jesus, ele é perseguido. Muitas vidas foram colocadas atrás para destruir o garoto. Porém, o Senhor era com ele. O guardou, o livrou, dando-lhe vitória. Quero também dizer para a amada igreja que o homem que dividiu a história não cursou nenhuma faculdade. Mas, segundo a Bíblia, aos 12 anos, ele estava entre os doutores. Faziam-lhe perguntas e ele já estava consciente e estava respondendo cada uma das perguntas. Outro ponto interessante a gente falar, que este mesmo homem, mesmo garoto, se ausenta por 18 anos, aproximadamente, e volta apenas aos 30 para dar início, por que não dizer assim, para fundar a sua igreja. Nesse intervalo de 18 anos aproximadamente, creio que ele estava aprendendo o ofício de carpinteiro, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vamos andar rápido, porque o tempo é bem resumido. Aos 30 anos, ele começa a iniciar o seu ministério com os apóstolos e o Senhor Jesus, ele é convidado
para ir a uma cerimônia de casamento, e ao chegar ali, diz a palavra do Senhor que ele transforma água em vinho. Algo maravilhoso, porque, segundo nos narra a Bíblia, não é? Que geralmente, quando já está no final da festa ou no auge, as pessoas tinham o hábito de colocar um vinho de qualidade inferior. Mas quando Jesus transforma a água em vinho, quando leva ao mestre Sala para experimentar, eles foram surpreendidos, porque a água transformada em vinho era de excelente qualidade. Isso nos mostra que o homem que dividiu a história, ele tem poder e capacidade para fazer coisas especial. Amém? Outra coisa interessante que nós temos que falar, e agora eu vou me prender a estes momentos, este homem que entrou para a história e dividiu a história, porque a história ela está entre antes de Cristo e depois de Cristo. Em todos os livros da Bíblia, ele é o personagem central. Em todos os livros da Bíblia. E se você olhar comigo, eu quero dizer para vocês que em Gênesis, este homem que mudou a história, ele é a semente da mulher. No livro de Êxodo, ele é o cordeiro pascal. No livro de Levítico, ele é o sacerdote, o altar, o cordeiro do sacrifício. No livro de Números, ele é o pilar da nuvem durante o sacrifício. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta, como Moisés. No livro de Juízes, o homem que dividiu a história, ele é o capitão da nossa salvação. Só ele, mais ninguém, pode fazer uma afirmação dizendo que é e que nunca vai deixar de ser o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. Infelizmente, muitas pessoas ou alguns personagens têm se levantado com a seguinte expressão: vamos à minha igreja? Ou você congrega na minha igreja? Nós não temos igreja, irmãos. A igreja é de Jesus. Ele é o dono da igreja. Nenhum outro personagem, se colocar querendo este título de dono da igreja, está, infelizmente, equivocado, não entendeu que o verdadeiro dono da igreja é o Senhor Jesus. Haja vista que ele fala para os seus discípulos. No capítulo 16, não é? De Atos. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que estás no céu.
Porém eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus, irmãos. Ninguém jamais pode querer tomar para si este título, glória a Jesus. Mas nos demais livros, a gente vê o tema central deste homem que mudou a história, glória a Jesus. No livro de Juízes, ele é o nosso juiz e o nosso legislador. No livro de Ruth, glória a Deus, ele é o nosso parente remidor ou redentor. E eu quero, neste momento, dizer que, perante a presença deste homem que dividiu a história, todos nós, indistintamente, temos que nos curvar, dobrar o nosso joelho e reconhecer que Ele é Senhor e que Ele é o nosso Salvador. Glória a Jesus. Em 1 e em 2 Samuel, Ele é o profeta que nós confiamos. Em Reis e Crônicas, Ele é o rei prevalecente. No livro de Esdras, ele é o reconstrutor das muralhas destruídas da vida humana. Em Neemias, o homem que mudou a história, glória a Jesus, aleluia, ele é o nosso restaurador. Louvado seja o nome do Senhor. Em Esther, ele é o nosso advogado. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Jó, ele é o nosso redentor imortal. No livro de Salmos, ele é o nosso pastor. Glória a Jesus. O homem que mudou a história está presente em todos os livros da Bíblia. Em Provérbios, ele é a nossa sabedoria. Glória a Deus. No livro de Eclesiastes, ele é a nossa esperança e ressurreição. No livro de Cantares, ele é o nosso amável noivo. No livro de Sabedoria, aleluia, ele é a emanação dos pensamentos de Deus. No livro de Eclesiastes, Jesus é a nossa segurança. No livro de Isaías, o homem que mudou a história se apresenta como um servo sofredor. Glória a Deus. Em Jeremias, aleluia, ele é a decência justa. No livro de Lamentações, aleluia, ele é o nosso profeta, mas aquele profeta que chora, que intercede, não é? Com choros inexprimíveis. Glória a Jesus. Em Ezequiel, ele é aquele que tem o direito de governar. E agora eu paro um pouco e quero dizer que Jesus tem o direito de governar a igreja e o direito de governar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aproxime-se você, eu, nós, e nos ajoelhemos diante dele todos os dias. No livro de Oséias,
Jesus é o marido fiel. Glória a Deus. No livro de Joel, ele é aquele que batiza com Espírito Santo e também com fogo. Glória a Deus. No livro de Amós, ele é o restaurador da nossa justiça. Em Abadias, ele é o poderoso para salvar. Em Miqueias, ele é os pés daquele que anuncia as boas notícias. No livro de Naum, Jesus é a nossa fortaleza nas nossas desgraças. Em Abacuque, ele é Deus, meu Salvador. Em Sofonias, ele é o Rei de Israel. No livro de Ageu, ele é o anel do sinete. Em Zacarias, ele é o nosso humilde rei montado sobre o seu cavalo. Em Malaquias, Jesus é o filho da retidão. Este é o homem que mudou a história. Não somente a história da minha e da sua vida, mas de toda a humanidade. Em Mateus, Jesus é o Deus conosco. Em Marcos, ele é o Filho de Deus. Em Lucas, ele é o Filho de Maria. Aleluia. Em João, ele é o pão da vida. Em Romanos, Jesus é a retidão de Deus. Em 1 Coríntios, ele é a nossa ressurreição. Em 2 Coríntios, ele é o Deus de todo consolo. Em Gálatas, ele é a nossa liberdade. Em Efésios, Jesus é o cabeça da igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Filipenses, Jesus é sua alegria. Em Colossenses, ele é a sua perfeição. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é a sua esperança. Em 1 Timóteo, ele é a sua fé. Em 2 Timóteo, Jesus é a nossa estabilidade. Glória a Deus. Em Tito, Jesus é a verdade. Glória a Jesus. Em Filemon, ele é o seu benfeitor. Em Hebreus, é a sua perfeição. No livro de Tiago, ele é o poder por trás de sua fé. Em 1 Pedro, ele é o seu exemplo. Em 2 Pedro, Jesus é a pureza. Em 1 João, Jesus é sua vida. Em 2 João, ele é o seu exemplo. Em 3 João, ele é a sua motivação. Aleluia. Em Judas, ele é o fundamento da sua fé. Em Apocalipse, glória a Deus, Jesus é o Rei vindouro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora, para finalizar, o grande homem da história, glória a Jesus, ele é o princípio, ele é o alfa, ele é o ômega, glória a Jesus, ele é o guarda da criação, é o criador de tudo, ele é o arquiteto do universo, ele é o administrador de todas as épocas. Ele sempre foi, ele sempre será.
Ele será sempre exaltado, glorificado, reverenciado e amado por sua igreja. Que nesta noite a palavra de Deus, possa falar mais fortemente ao seu coração. E que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja engrandecido na minha, na sua, na nossa vida. Para finalizar, louvado seja Deus, eu gostaria agora de fazer uma oração, em gratidão ao nosso Criador, em gratidão ao homem que dividiu a história. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por estes minutos que aqui estamos, que tivemos o privilégio de estarmos ministrando algo da tua parte, Senhor. Que as pessoas que estão nos ouvindo no santuário ou nos lugares mais distantes, através desta live, Senhor, que possam ser abençoadas com toda sorte de bênçãos espirituais. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado por tudo e por todas as coisas. Que neste período, Senhor, de pandemia, aqueles que estão no leito de dor, no leito de um hospital ou mesmo na sua residência em recuperação, que o teu Espírito, Senhor, possa estar entrando com providência para restaurar, para curar e para abençoar. Em nome de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que o grande amor de Deus, que a paz, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que excede todo entendimento, guardará o vosso sentimento e a vossa fé em Cristo Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém.